No ar, Move Jovem Pan Natal, dando start na vida saudável. Move Jovem Pan. Ok, mais um quadro aqui do nosso Manhã da Pan, é o Move Jovem Pan, vida saudável, sempre na atividade, não é, Fernanda Araújo? Exatamente, a vida está em movimento e diz a música que tudo que se move é sagrado, né? Boa. Está sacramentado. Boa. Muito Então bem. a gente está aqui para mover você, para tirar você dessa inércia, para você refletir um pouquinho mais, se conhecer e se cuidar. Por isso que nós vamos falar sobre meditação e sobre nutrição, não é, Jean Fernandes? Isso mesmo. Hoje estamos recebendo aqui Tatiana Gaeta, ela é nutricionista. E o que mais, Fernanda? Ela está pós-graduando, né? Isso, pós-graduanda em nutrição funcional e vegetariana, atuando na nutrição integrativa e é terapeuta holística também, ou seja, ela uniu universos, né? Ela fez um universo aí na carreira dela que pode nos ajudar. Eu posso dizer que pode acelerar um processo? Eu vou saber agora com ela. Tatiana Gaeta, bem-vinda ao Manhã da Pan, bom dia. Bom dia, que honra estar aqui com vocês, pessoas tão queridas do meu coração, obrigada pelo convite e vou adorar conversar um pouquinho com vocês sobre assuntos que eu amo tanto, amo fazer e amo falar sobre eles. Verdade, na sua carreira o que é que veio primeiro? Veio primeiro a meditação ou veio a nutrição? Primeiro, a meditação, com certeza. Já tem 20 anos que eu pratico meditação, desde 2003, então comecei a meditar muito cedo. E sim, depois veio a nutrição e hoje as duas coisas estão extremamente, totalmente aliadas. Aliadas, verdade. Em que momento você percebeu que era necessário aliar a nutrição? Porque a gente sabe que cuidar da mente, mas comer ali... Quais as comidinhas, Jean, que a gente pode dizer assim? Comer uma rabada todo dia, uma buchada, não vai fazer bem. Um picadinho, assim, daquele bem não ajuda suculento. muito no equilíbrio mental, né? Como é que a gente pode explicar? O que você come interfere na sua mente? Sim, então a gente precisa sempre lembrar que as nossas escolhas alimentares, na verdade, elas são resultado daquilo que a gente está sentindo, da forma que a gente pensa, do nosso estilo de vida, da forma que eu ajo em relação ao mundo, em relação aos outros, do que eu acredito, a minha cultura. Então, na verdade, a alimentação ela é só um resultado do que eu vivo e do que eu sou. Então, as minhas escolhas alimentares vão ser baseadas exatamente nisso. Pode perceber que quando a gente não está muito bem, quando a gente está um pouco para baixo, um pouco triste, é natural que a gente faça escolhas alimentares mais para fast food, para alimentos mais gordurosos ou mais calóricos, um doce, né, comer uma barra de chocolate. Então, normalmente, quando o nosso emocional está abalado, a gente acaba optando por alimentos mais pesados. E ter uma alimentação pesada, gordurosa todos os dias ou muito industrializada todos os dias, com certeza vai fazer com que o nosso organismo comece a trabalhar de forma mais lenta. Então a gente começa a sentir o corpo mais pesado, funcionando de uma forma que não é extremamente natural para o nosso dia a dia. Então dá mais sono, dá mais cansaço. Às vezes você nem está fisicamente cansado, mas você sente um cansaço, porque aquilo está sendo difícil de ser digerido todos os dias. Então a digestão também é muito importante para a gente poder entender, e aí, isso que eu estou comendo está fazendo bem para o meu corpo? A minha digestão está muito lenta ou não? Eu como e me sinto bem depois. Se eu estou comendo e me sentindo bem depois, disposto, com vitalidade, então possivelmente a alimentação está direcionada para o que a gente quer. E o que é que significa nutrição integrativa? A nutrição integrativa, ela traz elementos da nutrição, ou seja, vai cuidar da alimentação, mas vai muito além da alimentação. Então, quando a gente fala de um ser integral, nós como ser integrais completos, a gente fala do nosso corpo mental, ou seja, da nossa saúde mental, das nossas emoções, do ambiente em que a gente vive, da forma que a gente sente, da forma que a gente pensa e a nossa reação perante a sociedade, perante a comunicação com o externo, tudo isso junto com a alimentação. Então, eu não vou levar em conta só aquilo que, por exemplo, a Fernanda come, mas eu vou levar em conta a sua rotina, o seu dia a dia, como é o seu sono, né? Como está a sua autoestima, né? Você está se relacionando bem com você, como está o seu autoconhecimento, como estão os seus relacionamentos, seu trabalho, você gosta do que você faz, tudo isso
está relacionado à sua alimentação, apesar de não parecer, Sim. né? As suas escolhas alimentares. Então, a nutrição integrativa, ela vai avaliar tudo isso através de um rastreamento metabólico. E a gente vai conseguir avaliar mais do que a sua alimentação e fazer mudanças, muitas vezes, que nem sempre é só na alimentação. Mudanças que são necessárias no dia a dia para que o seu corpo comece a funcionar melhor e a sua vida também. Olha que interessante. Eu tenho a impressão de que quando as pessoas estão num movimento de trabalho muito intenso, né, estão muito estressadas, é impressão minha ou é recorrente as pessoas quererem suprir esse cansaço com gordura, com açúcar? Elas têm a impressão de que isso vai descansar mais ela, vai aliviar alguma coisa. É comum as pessoas fazerem isso, Tatiana? Com certeza. Nosso paladar, o paladar da nossa cultura, ele gosta muito do doce e da gordura. Né? A gente tem um paladar que vai puxar mais para a gordura e para o doce. Então é natural que num dia que eu estou muito cansada, eu queira, mesmo que inconsciente, me dar um prazer. Comer uma coisa que o meu paladar gosta. E aí a gente vai partir mesmo para o doce, para muito açúcar, para a gordura, aquele gostinho da gordura que atrai, ou mesmo um agridoce que muitas pessoas gostam. E aí acabam sendo escolhas não interessantes, principalmente para o momento da noite, que às vezes é à noite quando a gente chega do trabalho, que a gente vai estar com preguiça de fazer alguma coisa mais saudável, acaba comendo qualquer coisa que tiver e possivelmente vai ser algo mais gorduroso ou doce. Verdade. Sua informação, né, o seu campo de atuação vai além da nutrição funcional, porque você traz aí a possibilidade do vegetariano. Como é que funciona a nutrição funcional e vegetariana? E essa nutrição, ela mostra como é possível ter saúde fazendo substituições conscientes, assim, nesses alimentos? Então, a nutrição funcional, ela é extremamente útil para que a gente consiga trazer vitalidade dentro da nossa alimentação. Então, o que a nutrição funcional faz? Ela utiliza os benefícios dos alimentos específicos que podem trazer benefícios que você está precisando naquele momento. Então, um exemplo típico, vamos pensar na cúrcuma, o açafrão, que hoje está super na moda, todo mundo está utilizando para aumento do sistema imunológico, fortalecimento do corpo. Esse é um elemento que traz dentro da nutrição funcional, a gente utiliza. Então, a gente vai utilizar os alimentos que você precisa para suprir algumas carências ou algumas necessidades daquele momento da sua vida. E a gente, quanto mais conhecimento a gente tem de cada alimento específico, a gente vai agregando isso no dia a dia na sua alimentação, colocando isso no café da manhã, no almoço, no jantar, para trazer os elementos que você está precisando. Isso vai mudando conforme a fase da vida que a gente está, uma fase mais tranquila, uma fase mais estressante. Então vai mudando esse tipo de alimento. Por isso que é muito importante a gente ter um acompanhamento individualizado, porque cada pessoa está numa fase da vida diferente. Então, não posso falar assim para todo mundo precisa comer cúrcuma, ter cúrcuma. Não, nem todo mundo precisa, vai depender muito do seu momento, da fase que você está, por isso que é individual. Pois é, eu posso dizer uma coisa, existem essas fórmulas na internet, né? O shot da imunidade. Teve um que eu tomei que eu passei meio mal, eu disse, então esse shot aqui não é pra mim, que era cúrcuma, era com sal do Himalaia, mel, limão e água morna. Eu tomei um negócio, quase que eu caio assim, eu disse, peraí. Depois eu fui entender que aquela receita não cabia a mim, por isso a individualização da nutrição. Existem muitas fórmulas prontas na internet, né, Tatiana? Então, e também tem uma outra questão, porque a nutrição vai muito além do alimento em si, né? A gente avalia como é que está o seu estado bioquímico através de exames. Se você está com uma permeabilidade intestinal, você pode comer o alimento funcional que for, que o seu organismo não vai conseguir absorver aquelas vitaminas que você está precisando. Então, o nutricionista, ele consegue avaliar se primeiro precisa ser tratado o seu sistema digestivo para começar a absorver direito as vitaminas, os nutrientes, minerais que o seu corpo está precisando. Senão você vai ficar colocando para dentro e não vai ter o efeito esperado. Exato. Né? E além disso, se você estiver tomando um shot desse que você vê na internet e você está com uma gastrite ou você está com algum problema digestivo, também não vai adiantar. Por isso que é muito específico e muito individual. É muito individual. Jean, você já tem acompanhamento nutricional e percebeu a diferença, né, ao longo da vida? Não tem a menor dúvida, né? Eu já passei dos 50 anos, então, assim, eu separo a minha vida entre antes e depois desse acompanhamento funcional. E nutricional também, né? Tenho sentido mais vitalidade, meu cérebro parece que funciona melhor. Aliado tudo isso à atividade física,
Né? Você sabe que muita gente, assim, toma vergonha na cara depois dos 50, depois dos 40. verdade, é você verdade. fecha um ciclo e abre outro. Então, desde os 40 anos, quando eu fiz 40 anos, eu disse, não, peraí, puxa vida, vou dar uma mudada de vida. Eu me alimentava muito mal, comia muita porcaria, muito fast food, enfim, não tinha um bom sono, né? As minhas atividades eram meio comprometidas, assim, por tudo isso. Não, decidi mudar. E aí, sabe aquela música da Rita Lee, Um Belo Dia, decidi belo mudar? dia. Pois é, e esse belo dia continua até hoje, graças a Deus. Aí tô com 52 anos e me sinto, assim, super ativo em tudo, né? Em todas as funções orgânicas e mentais e espirituais também. Também, que une tudo, né? Era essa questão que eu estava querendo chegar, é o seguinte, como é, Tatiana, o seu atendimento, por exemplo, você recebe um paciente que está querendo uma nutrição, mas além dessa nutrição, digamos assim, tradicional, né, que a gente conhece, procura uma Nutri, e aí tem as dietas, a reeducação alimentar, seja lá como queiramos chamar, tem um viés aí de melhoria profundo, mais né? profundo, né? De melhoria na mente, de melhoria também espiritual e tudo. Então, tô querendo saber como é que você trata o seu paciente, né? Além dessa questão da nutrição propriamente dita, né? Fazendo um link também com essa questão mais espiritual. Bom, então, como eu já tenho uma bagagem das terapias integrativas, né? Isso ajuda muito durante a consulta. É preciso avaliar como está o emocional, é preciso avaliar como é que está a rotina daquela pessoa, tem contato com a natureza, isso é muito importante, não tem? Toma sol, não toma? Como é que estão as minhas emoções? Como é que estão os meus pensamentos? Eu converso muito com os meus pacientes sobre pensamentos positivos, né? Sobre amor próprio, porque não adianta eu querer cuidar da minha alimentação, sabendo que a minha alimentação vai impactar completamente no meu corpo, se eu não quero cuidar do meu corpo, né? Se eu não coloco isso como prioridade. Eu quero comer bem, mas eu não tenho como prioridade cuidar do meu corpo, ou seja, eu não tenho tempo para tomar sol, não consigo ter tempo para ter contato com a natureza, não tenho autoconhecimento suficiente para saber como estão as minhas emoções. Então vai ficar parcial o cuidado. Então eu trago muito esse chamado para o cuidado do ser integral. Eu preciso cuidar das minhas emoções e eu tenho várias ferramentas para isso. Muitas vezes numa primeira consulta eu vou começar a cuidar primeiro do emocional para depois cuidar da alimentação. Porque se o meu emocional não está bom, não está bem, eu não vou conseguir me alimentar e fazer escolhas alimentares corretas. Então a gente pode cuidar do emocional através de meditação. Eu ensino meus pacientes a meditar. Pode ser através de florais. Eu gosto muito de trabalhar com os florais também, porque são gotinhas de energia que vão atuar no nosso emocional e a partir dessa atuação emocional começa a incentivar a gente a fazer transformações na nossa vida de forma muito sutil, né? E tudo vindo da natureza. A gente tem a aromaterapia, que é incrível também, que eu indico. A gente pode usar aromaterapia, inclusive para pessoas que têm compulsão alimentar, que querem começar um emagrecimento, mas estão estancadas, não conseguem dar um primeiro passo. E a gente consegue atuar com reiki, terapias energéticas. Então, eu vou direcionando cada paciente dentro daquilo que eu percebo que precisa, muito além só do que fazer as mudanças e a reeducação alimentar. Muito bem. Eu fico pensando nas pessoas que têm aí problemas com a digestão, né? Aí elas vão na dieta, eu vou comer mamão, mas aí ela vive uma relação tóxica. E aí já fica um entrave aqui. O mamão não está funcionando para mim. Não, porque é um todo, não é só o mamão, né, Tatiana? Exatamente. Então, por isso que a gente precisa, através de exames bioquímicos, avaliar como é que está o corpo funcionando como um todo e fazer as melhores escolhas para aquele momento. Muitas vezes, de forma pontual, e por um curto período, é necessário fazer uma suplementação, né, ou enzimas digestivas, se for um problema de digestão, para a gente conseguir fazer aquele corpo voltar a atuar de forma equilibrada. Então, pode ser que também seja necessário, em certo momento, fazer a suplementação para ajudar nesse processo. Perfeito. Vivemos dias agitados, né, Jean? Depois dessa pandemia, Muito então, agitados. todo mundo já sai de casa e tem o trânsito, se o carro dá um problema e chega no trabalho, tem os relacionamentos com os colegas, enfim, a gente tem aí dias agitados mesmo, a busca incessante. Qual a importância da meditação nesses dias? Podemos dizer, nesse caos? Não é só quando a gente visita, por exemplo, o Alecrim, mas também quando a gente está onde a gente estiver, né? Porque o Alecrim é um ambiente muito agitado. Eu digo assim, que visualmente é agitado. Mas qual a importância da meditação para esses dias?
Eu acredito que a gente chegou num momento em que a gente não tem mais um momento de mente tranquila, né? Desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, a gente está recebendo muita informação por segundo na nossa mente, na nossa visão. E isso vai fazendo com que o nosso HD, a nossa mente, vai ficando lotado. Antigamente, se a gente for pensar 50 anos atrás, a gente não tinha essa quantidade de informação por segundo chegando na nossa mente, na nossa visão. Então, a gente não precisava fazer um reset como hoje é importante fazer. Então, eu considero a meditação fundamental para qualquer pessoa que tenha esse contato constante com informação o tempo todo, 24 horas por dia praticamente. A gente só para quando a gente está dormindo e olhe lá. Para que a gente consiga resetar a nossa mente e principalmente o que eu acho mais importante e eu acho que é o resultado mais fantástico que a gente tem com a meditação é a nossa forma de agir e reagir perante a sociedade. Então, quando eu medito, quando eu estou em silêncio comigo mesmo, eu começo a trabalhar o meu autoconhecimento, entendendo como eu estou naquele momento, se eu estou muito agitada, e entendendo como eu reajo. Então, a minha forma de agir perante a sociedade normalmente se torna mais pacífica e é algo natural. Não é algo que eu preciso forçar. Eu vou acalmando a minha mente e durante o meu dia eu vou percebendo que a forma com que eu estou reagindo às pessoas é muito mais pacífica, muito mais tranquila. E a gente está precisando dessas reações mais pacíficas na nossa sociedade como um todo, né? Gentileza gera gentileza, mas a gente está com dificuldade de gerar gentileza porque a nossa mente está muito cheia, porque a gente fica impaciente com o trânsito, com a reação do outro e a gente não consegue ter um autocontrole necessário para ter reações mais pacíficas. E a gente não sai de casa só querendo ser uma pessoa melhor. Tem pessoas que trabalham com metas, né? Essa super produtividade, eu tenho que atingir a meta. Então já sai com a mente muito agitada. Para essas pessoas também é possível, né, desmistificar ou tirar essa crença de que é impossível meditar. É possível meditar. Sim, existem muitos mitos em relação à meditação, né? E eu tenho uma palestra que eu dou sobre meditação em muitos lugares que eu justamente começo falando sobre os mitos. São muitos mitos. E um dos mitos que a gente tem na meditação é que para eu sentar e meditar eu vou ter que parar de pensar. Não, a gente nunca vai conseguir parar de pensar. Nossa mente foi feita para pensar. Então você não vai sentar para meditar para parar de pensar. Você vai sentar para meditar para começar a se acalmar, para começar a se autoconhecer e conhecer a forma com que você age e reage. Então qualquer pessoa pode meditar, né? 10 minutos por dia a gente já começa a ver diferença. Com 15 dias você já começa a ver diferença na sua forma de atuar com as pessoas mais próximas e com as pessoas no seu trabalho também. Então qualquer pessoa consegue meditar. A meditação da presença, a meditação do silêncio. No começo é difícil? Não é fácil. Mas assim, a gente colocando prioridade naquilo que a gente quer, eu acho que a meditação pode ser uma prioridade, assim como quando você quer passar num concurso, você estuda muito para passar, assim quando você quer conseguir um emprego, você vai se dedicar muito a conseguir, a meditação é a mesma coisa, você vai ter que sentar, vai ter que se dedicar, vai ter que passar por alguma dificuldade sim, não é fácil a gente ficar sentado, a nossa mente ela não quer parar, né? A nossa mente ela quer sempre estar no comando, mas o interessante da meditação, quando eu sento para meditar, eu percebo que a minha mente é só uma parte do meu corpo. Ela não é ela que comanda o meu corpo. Então eu consigo entender, essa é a minha mente, eu tenho as minhas emoções, eu tenho o meu corpo, eu tenho o meu espírito. A gente consegue ver o lugar de cada coisa quando a gente para. Mas se a gente não parar em nenhum momento, a gente não vai conseguir ver, a gente vai se manter no externo, e se manter no externo vai fazer com que a gente esteja sempre estressado, agoniado e fugindo da nossa própria realidade, que é o nosso interior. É por isso que a gente tem que fechar os olhos e silenciar? Fechar os olhos ajuda muito, porque daí a gente vai conseguir olhar para dentro. E também a parte difícil da meditação. Olhar para dentro, encontrar com as minhas sombras, né? Ver os meus defeitos, faz parte desse processo. Mas conforme eu entendo quem eu sou, fica mais fácil de eu me relacionar com o mundo. E o silêncio é fundamental? O silêncio é fundamental, mas ele pode não ser o princípio. Então, para quem está querendo começar a meditar, eu sugiro que primeiro comece com meditações guiadas. Eu não gosto desse nome, meditação guiada, porque eu considero a meditação algo mais silencioso, mas práticas de meditações que tenham uma fala, que te guiem por um caminho, até que você vá conseguindo desmamar dessa guiança e aí sim ficando mais tempo em silêncio. Mas inicialmente eu acho que é importante começar com uma guiança. Muito bem. Existe um lugar específico para meditar? Ou onde eu tiver eu posso meditar?
A mesma coisa, para quem está começando, o ideal é um lugar mais silencioso, de preferência próximo à natureza, né? Numa praia, num Parque das Dunas, por exemplo, que tem a natureza, porque a natureza ajuda muito na energia da meditação e facilita muito a nossa calma. Mas é possível meditar sentada na cama, né? Tirar aquele mito, a ideia de que eu tenho que estar de perna cruzada, que tenho que estar numa posição específica para meditar. Não é assim. Você pode sentar na sua cama com a coluna ereta, fechar os olhos e começar a respirar e se observar, atentar para a sua presença, trazer você para o momento presente. Perceba que a mente, ela nunca quer estar no presente, ela quer ir ou para o futuro ou para o passado, e você vai manter ela no presente, percebendo a sua respiração, entendendo como é que está o seu corpo naquele momento. Dia após dia, isso vai ficando mais aprimorado e você vai melhorando a sua autopercepção. Muito bem, a gente sabe que existe um movimento na vida, né? Altos e baixos, o movimento é constante, a meditação te traz para o centro, ela te ajuda aí na serenidade, no equilíbrio. Mas vamos desmistificar aqui, porque tem gente que começa a ter preconceito quando uma pessoa meditativa, ela tem algum desequilíbrio. Então, quem medita pode sair do sério, Tatiana Gaeta? Com certeza. É humana, né? Eu medito há 20 anos e com certeza, muitas vezes a gente perde a calma, perde a paciência, faz parte, ninguém é perfeito, né? A gente está aqui para se aprimorar, mas com certeza ninguém é perfeito. E eu acho até que às vezes é importante a gente sair do sério, porque sair do sério também nos ensina muitas coisas, né? Os desafios, aquilo que tira a nossa paciência, também pode ensinar muitas coisas, assim como a doença também. Então, olhar para esses desafios, para essa falta de paciência, para esse caos interior e tirar alguma lição disso também faz parte da sabedoria que a meditação traz. Tá vendo, Bruno Vinsky? Tô perdoada, viu? Só, né, Bruninho? Bruninho olhou com aquela carinha assim, ó. Aquela carinha dele. De cachorrinho que cai do caminhão de mudança, né? Então você que está ouvindo agora o Manhã da Pan, a gente está aqui entrevistando Tatiana Gaeta, nutricionista, pós-graduanda em nutrição funcional e vegetariana, atuando na nutrição integrativa e terapeuta holística, unindo aí esses vieses, né, Jean, tão importantes, que não adianta a gente só ouvir música relaxante, a gente tem que comer bem. Não adianta só comer de forma nutritiva e estar pensando coisa ruim, né, Jean? Tudo é um equilíbrio, né? Tudo em equilíbrio. Mais uma vez eu vou citar Buda aqui, né? Vamos mirar no caminho do meio, né? Isso. Os extremos são muito prejudiciais em todos os aspectos da vida. Tatiana, quais são suas redes sociais aí? Onde é que a gente pode encontrar você? Onde é que você atua? Onde é que você atende? Bom, e também já deixo aqui um convite para quem quer começar a meditar. Eu tenho uma videoaula disponível lá no perfil do @casamandala-terapias, no plural. É uma videoaula de 30 minutos com dicas de meditação, para que você quer começar a meditar, não sabe como começar. Eu deixo muitas dicas legais lá, inclusive algumas meditações guiadas também, gratuitas. Então vai no link do @casamandala-terapias e com a nutrição integrativa no @nutri-tatiana-gaeta. Muito bem. Agora eu posso dizer, né? Sou reikiana porque ela é minha mestra. Todo dia, quando eu tô meio agitada, tem várias ferramentas, né, Tatiana, que a gente vai colocando na nossa vida. E aí, quando eu tô muito agitada, seja para dormir ou quando eu percebo que eu tô um pouco fora de mim, não olhe para mim assim não, viu, Bruno Vince? Aí vem os princípios de reiki, né? Aí eu fico dizendo, minha gente, hoje eu sou tranquila. Hoje eu tenho fé, hoje eu trabalho honestamente, hoje eu amo e respeito todos os seres vivos, hoje eu agradeço por todas as bênçãos recebidas. E aí eu fico repetindo isso, porque isso me traz para o eixo. As pessoas precisam descobrir, né, Tatiana, quais são as ferramentas que trazem elas para o centro. E aí a meditação é um caminho inicial, a nutrição também pode auxiliar. Então fica aí o seu convite para as pessoas entrarem nesse caminho muito mais profundo e muito mais eficiente também. Acho que cada pessoa deve provar várias ferramentas. Como a gente tem muitas ferramentas disponíveis, prove um pouquinho de todas e perceba quais você consegue colocar no seu dia a dia, na sua rotina. É uma aromaterapia, é uma prática de reiki, é a meditação. O que você consegue colocar, claro, além da alimentação saudável, que isso faz muita diferença no nosso corpo. O que mais de ferramenta você consegue colocar no seu dia a dia e vai inserindo aos poucos. Isso com certeza vai trazer mais qualidade de vida e mais saúde e mais longevidade
longevidade. E o floral me ajudou muito, viu, Jean? Eu tinha um sono meio desregulado. O floral me ajudou no sono. Dizem que o sono é a meditação inconsciente, né? Vamos meditar consciente, né, minha gente? Então aproveitem aí, Tatiana Gaeta, sigam nas redes sociais. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigada pelo convite, um beijo a todos que estão ouvindo, gratidão. Valeu! Muito bem, Jean Fernandes. Esse foi o nosso quadro Movie. Especialíssimo, tá gravado, né, Bruno? A gente gravado. vai ter que repetir aqui, colocar no ar e explorar esse assunto que as pessoas precisam conhecer. Vai lá no nosso canal, né, do YouTube. Isso, youtube.com/canal da Jovem Pan Natal e sigam Tatiana Gaeta nas redes sociais. Qual é o Instagram, Tati? @Nutri Tatiana Gaeta. Muito bem. Valeu! Segue o baile, Jean Fernandes. Segue o baile! Obrigado, Tatiana. Obrigado, Fernandinha. Quadro Movie volta. Volta na próxima semana, né? Próxima semana, aqui no Manhã da Pan.